Então, em Jeremias capítulo 1, nós vemos a primeira fase do chamado. Qual é a primeira fase, irmão Vitor? Quando você descobre qual é o seu chamado. Descobrir o chamado, queridos, não é alguém falar para você que você tem um chamado, mas é Deus se revelar sobre a sua vida, assim como ele fez com Jeremias, porque Deus disse: Jeremias, eu te chamei para ser profeta. O pai de Jeremias, ele era sacerdote, ou seja, Jeremias também poderia ser sacerdote. Mas Deus falou para Jeremias que antes da fundação do mundo não, antes do nascimento de Jeremias, Deus já tinha chamado ele, preparado ele para ser um profeta, nos ensinando que o que Deus quer que você faça já está determinado. Deus já preparou isso antes mesmo do seu nascimento. Então, a primeira fase do chamado é a revelação de Deus sobre a minha vida para que eu venha viver o chamado. Quem aqui já teve a experiência de você ir na igreja, Deus fala com você? Você vai em outra igreja, Deus fala a mesma coisa com você. Você vai na vigília, Deus fala com você. Você está na rua, no ponto de ônibus, Deus fala com você sobre o seu chamado. Quem aqui já teve essa experiência? Se você já teve, comente aí. Eu já. Quem já teve essa experiência? Isso é Deus revelando para você? É Deus revelando para você qual é o seu chamado. Essa é a primeira fase. Não tem como viver um chamado se você não sabe qual é o seu chamado. Então Deus, ele se encarrega. Ele fala assim: eu vou me revelar para o meu servo, para a minha serva, e vou mostrar para ela, vou mostrar para ele o que eu tenho na vida dele. Essa é a primeira fase do chamado, queridos. Não adianta você querer fazer coisas que Deus não mandou você. Pega o exemplo de Jeremias. Jeremias foi pregar para o povo que estava em pecado porque Deus enviou. Jonas foi pregar em Nínive porque Deus enviou. Moisés foi pregar no Egito porque Deus enviou. Então Deus te chamou não para você pregar para as paredes, mas porque tem um povo esperando você para ouvir suas pregações, para você ser um instrumento de Deus sobre essas famílias. Amém? Então para de lutar por oportunidade, para de achar que você tem que ter destaque. O lugar que Deus preparou para você, ninguém vai pregar no seu lugar. Deus vai mandar você, Deus vai preparar você. Nem que ele tenha que fazer como Jonas, mandar uma tempestade para poder fazer você despertar e entender que ele te deu uma direção. Quem aqui já entendeu a direção de Deus? Comenta aqui, direção. Se você já recebeu a direção de Deus, que você tem um chamado, comente aqui, direção. Ah, irmão Vitor, Deus falou para mim que eu vou ser uma missionária, que eu vou para a África, que eu vou pregar em outros países, que eu vou pregar em outros lugares, ou que eu vou ser uma ministra de louvor. Se você já tem essa revelação, essa direção, comente direção. Por quê? Quando eu entendo o meu chamado, eu paro de ficar correndo atrás de coisas que não fazem parte do meu chamado. Gente, eu não prego a palavra porque um dia eu acordei de manhã e pensei assim: não tenho nada para fazer da vida, vou pregar. Não, queridos. O chamado, ele não é a minha última opção, ele foi a minha primeira. Eu poderia ser várias outras coisas. Vocês sabiam que eu estava no 7º ano de contabilidade na faculdade? E um dia o Espírito Santo falou assim para mim: você vai ser o que sua mãe quer que você seja, ou você vai ser aquilo que eu te chamei? Gente, foi um confronto que eu recebi. Porque o Espírito Santo estava dizendo: por que você fica fazendo coisas que você não vai viver, que você não vai usar, que não vai fazer parte da sua vida? Larga essa faculdade e começa a fazer teologia, vai aprender mais de Deus, vai se preparar para o teu chamado. Não estou dizendo que é para você parar de estudar, não é isso. Estou dizendo que o Espírito Santo falou para mim, na minha experiência, que eu deveria largar aquela faculdade porque aquilo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Ok? Então, quando você tem certeza da direção que Deus te deu, você não fica mais perdendo tempo com coisas tolas. Quantas vezes você ficou perdendo tempo com coisas que, infelizmente, não vão te levar para lugar nenhum? Você ficar perdendo tempo com seu celular, você ficar perdendo tempo com fofoca dos outros, você ficar perdendo tempo com desculpas, você ficar perdendo tempo, né, gastando dinheiro, um monte de bobeira, e celular caro, não sei o quê, um monte de roupa, e você não investe em uma Bíblia de estudo. Você não entendeu ainda que você tem um chamado, que Deus te deu uma direção, mas depende de você. Depende do seu querer. Depende, meu irmão, da sua intenção em querer receber mais de Deus. Amém? Então, essa é a primeira fase do chamado. A fase da revelação.
e da direção. Vamos lá, que ainda tem mais 3 fases. Só lembrando, gente, você quer aprender a montar esboços do zero, quer perder o medo de pregar, quer fazer parte da última turma do Manual do Pregador com acesso vitalício, comente aqui, eu quero, que eu vou te mandar o link, tá? O Manual do Pregador está até ali atrás. É a última turma, você vai aprender a montar esboços em um dia só, você vai aprender como falar em público, né? Como tirar a sua pregação da cabeça, né? E fazer as pessoas entenderem aquilo que você quer ministrar. Então, se você quer fazer parte do Manual do Pregador, é a última turma com acesso vitalício, eu nem ia abrir, né? Mas eu sei que tem muita gente que quer, né, ter acesso vitalício no Manual do Pregador, porque quem não quer ter um material desse para sempre? Então, só você comentar eu quero para você participar, tá bom? Da última turma. Vamos lá, então? Muito bem. Então, você já entendeu que a primeira fase é a fase da revelação. Agora vem a segunda fase do seu chamado. Só lembrando, quem estiver assistindo depois pelo YouTube, eu vou deixar o link, tá? Para fazer parte da última turma do Manual do Pregador na descrição desse vídeo. Tá bem? Muito bom. Então, a segunda fase é a fase, gente, como posso dizer, da crise consigo mesmo. Como assim, irmão Vitor? Quando Deus chama Jeremias, ele fala assim para Deus: Deus, eu não sei falar. Ou seja, eu sou incapaz. Quando você recebe a revelação e a direção de Deus, o que acontece? Você começa a olhar para você mesmo. Nossa, mas eu sou tão errado. Mas eu sou tão falho. Eu não sei falar em público. Eu nunca fiz um curso de teologia. Eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de pregar algo errado. Na minha cabeça a pregação é excelente. A hora de falar em público eu me atrapalho toda. Essa é a fase da crise com você mesmo. É quando você percebe que o chamado é maior do que você. Quando você percebe que você não está pronto para exercer o chamado. Presta atenção que existem 2 partes no chamado. Presta atenção. A primeira parte, capacitação e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Segunda parte, a parte de preparação do pregador. Como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, seja o exemplo, sua parte. Persista em ler, sua parte. Entende isso? Você consegue entender que existe a parte do Espírito Santo sobre você e a parte que você se prepara para o chamado? Você aprende a ler a Bíblia corretamente, a interpretar a Bíblia. Você aprende a transmitir a palavra com clareza. Você estuda a palavra para não pregar coisas erradas. Você faz um propósito de jejum e oração para fortalecer a sua vida espiritual, mas você é dependente do Espírito Santo e ele usa pessoas que são intencionais em se preparar para esse chamado e para essa vocação ministerial. Qual que é o problema das pessoas? Eu quero pregar, irmão Vitor, mas o que você vai pregar se você não aprendeu nada? Irmão Vitor, eu quero ser usado por Deus. Mas como você vai ser usado por Deus se você não preenche a sua vida com o Espírito Santo? Se você não tem tempo para o Espírito Santo? Então a segunda fase é a fase da incapacidade, onde as pessoas não percebem que a unção de Deus, ela completa aquilo que você é incapaz. Mas a unção de Deus não é derramada sobre pessoas preguiçosas, pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm compromisso com o chamado da qual elas receberam. Você consegue entender isso? Que é um tempo de preparação. Se você sente na sua vida que você precisa se preparar, escreve aí, eu sinto. Ok? Eu sinto. Porque Deus está despertando você para um crescimento. O Espírito Santo está chamando você para um crescimento. O Espírito Santo está chamando você para uma nova fase. Mas tudo depende de uma atitude. Tudo depende daquilo que você quer fazer a partir de agora. Tá bem? O pessoal está mandando perguntas, vou deixar para responder perguntas no final. Tá bom, gente? Senão eu vou perder aqui o foco do estudo de hoje. Ou me manda mensagem lá no direct, que eu vou responder depois. Tá bem? Então, se você está sentindo que você precisa se preparar, o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo? Amanhã é segunda. Deus tem espaço na sua segunda-feira? Deus tem espaço na sua rotina? O que você está planejando para amanhã? Só acordar, pegar suas coisas e trabalhar, depois chegar em casa, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar dos filhos e dormir? É isso? É esse o seu planejamento para segunda-feira? Não, minha querida, meu querido.
O seu planejamento tem que ser: a minha segunda-feira eu não vou acordar só para ir trabalhar. Eu vou acordar para viver para Deus, para adorar a Deus. O meu dia vai ser cheio da presença de Deus. Eu vou andar em temor, em santidade, obediência. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Vou falar de Jesus para as pessoas. Gente, pregador não é só com o microfone na mão. Ser um pregador é você falar de Jesus por onde você passar. Consegue entender isso? Então chegou o tempo da capacitação. O Espírito Santo de Deus tem unção para derramar sobre a minha e a tua vida. Eu também me sinto incapaz. Eu também, gente, quando eu recebo convites para pregar, muitas vezes eu me tremo de medo. Eu também fico pensando, meu Deus, como que eu vou pregar? Pastor de tal vai estar lá, pastor presidente não sei de onde. Eu me sinto assim. Mas se você for olhar para a sua incapacidade, você nunca vai aceitar o chamado de Deus. Para de recusar oportunidades. O pastor convida você, não, pastor, não estou preparada. Deixa eu falar aqui uma coisa. Não espera oportunidades para se preparar. Se prepare para as oportunidades e quando elas chegarem, você estará pronta. Por isso que o seu ministério não vai para frente. Você quer se preparar quando você recebe o convite. Não, meu querido. Sabe o que mudou a história do meu chamado? Muitas vezes eu estava orando, buscando a Deus, Deus me dava uma palavra. Aí eu falava pro meu amigo que me acompanhava nas pregações, né, quando eu era jovem, eu falava assim: ô Sérgio, Deus vai me chamar para pregar em algum lugar. Mas como você sabe? Eu falei assim, ó, aonde que é, não sei. Mas se Deus me deu uma palavra, é porque ele vai me usar em algum lugar. E aí passava pouco tempo, alguém me ligava: vem pregar aqui, irmão Vitor, vai pregar ali, vem pregar aqui no culto de jovens. E assim Deus foi me levantando. Mas eu entendi que eu sempre precisava estar pronto para uma oportunidade. Seja onde for, na rua, em casa, no trabalho, na igreja. Gente, teve uma vez que eu fiz um propósito de jejum durante a semana. Não estou contando isso para me exaltar, gente, só para você entender o testemunho. E aí chegou no domingo, eu falei assim: hoje não, hoje eu vou comer, eu vou tomar café, eu vou almoçar, vou descansar, porque estou cansado de fazer jejum. E aí quando eu acordei de manhã, o Espírito Santo falou assim: faça um jejum hoje, porque quando você chegar no culto, o pastor vai te chamar para pregar. E aí tive que obedecer, né? Comecei a orar, buscar uma palavra do Senhor. Quando eu cheguei no culto, quem ia pregar era um outro pastor. A pastora falou assim: hoje quem ia pregar era o pastor Adilson. Mas o Espírito Santo me tocou para ser você. Você aceita, irmão Vitor? Eu falei assim: pastor, Deus falou comigo hoje de manhã que eu ia pregar nessa noite. E aí, eu estava pronto para aquela oportunidade, porque eu não esperei um convite para me preparar. Quem entende isso? Você está entendendo? Então, a segunda fase é a fase onde você tem que se preparar para o seu chamado. Gente, as pessoas, infelizmente, não querem se preparar, não querem pagar o preço, não querem ser um vaso de honra para serem usadas pelo Espírito Santo. E deixa eu falar um negócio para você: não tem nada a ver sobre você. Deus não quer fazer você grande, Deus não quer... Não, Deus quer salvar vidas e glorificar o nome dele através da sua vida. Então Deus, ele usa pessoas pequenas como nós, para que outras sejam salvas, restauradas, transformadas. E Deus quer usar você aí na tua cidade, aí na tua igreja. As pessoas vão começar a olhar para você assim: o que aconteceu com a irmã Jéssica? O que aconteceu com a irmã Cleide? O que aconteceu com a irmã Arlete? Olha como ela está pregando, olha como Deus está usando ela, olha como Deus está falando através da vida dela. É isso que vai acontecer se você decidir se preparar. Gente, todos os obreiros na Bíblia se prepararam, tanto espiritualmente, tanto da parte deles, de leitura, de interpretação, de busca, de oração, de santidade. Você entende isso? Que Deus está nos chamando para se preparar. Agora, presta atenção, essa segunda fase, que é a incapacidade, se você olhar para você mesmo, misericórdia. Gente, tem gente que olha para mim e fala assim: meu Deus, por que o Senhor me escolheu? Tímido, nunca fui bom de falar em público, não sei falar direito, não sou bom em palavras, não sou bom em decorar versículos, minha dicção é horrível, mas o Senhor me chamou. Por quê? Porque Deus nos chama e nos capacita com a unção. Então, quando Jeremias falou assim: eu não sei falar, a Bíblia diz que Deus tocou em seus lábios e Deus disse: eu coloco as minhas palavras em tua boca, porque Deus vai tocar exatamente naquilo que te falta para você viver o chamado. Pegou? Então, confessa para Deus as suas fraquezas.
Senhor, não consigo orar. Deus, não tenho força para buscar, não consigo entender a Bíblia. Senhor, eu me sinto vazio. Deus, eu preciso de dons espirituais. E Deus vai começar a tocar você com a unção. Ele vai capacitar você com a unção. Você crê nisso? Se você crê, comente aí, eu creio. Você crê nisso? Amém? Então, relembrando, a primeira fase é a fase da revelação do chamado. Segunda fase é a fase da incapacidade, a crise consigo mesmo, onde você não consegue entender porque Deus te chamou. Amém? Agora vem a terceira fase. A terceira fase, ela é muito perigosa. Tenho certeza que tem muitos cristãos que estão me ouvindo agora aqui, que estão na terceira fase ou estão saindo dela. E eles não entendem por que eles estão passando isso. E eu quero ajudar você. Preste atenção que essa aqui é uma das partes mais importantes dessa ministração de hoje. A terceira fase é a fase da empolgação. Muito perigosa. Por quê? Quando o Espírito Santo ele enche você, toca você e revela a você um chamado, você fica entusiasmado. Você fica 220. Meu Deus, Deus me chamou, eu quero pregar. E aí você vai para o culto de jovens, você vai para o culto das irmãs, você vai para o evangelismo, você vai para o congresso, você vai para a vigília, você vai para o monte, você quer ser o porteiro, você quer ser aquele que varre a igreja, você quer ser aquele que carrega o som, você quer ser aquele que visita. Você faz 1000 coisas na igreja. Qual o problema? Você começa a se cansar, você começa a se frustrar, você começa a se machucar com as pessoas, porque as pessoas não são perfeitas na igreja, não é verdade? E aí, com o tempo, você vai desanimando. Aí você começa a pensar, Deus, o Senhor falou que ia fazer tanta coisa em minha vida. E eu faço, não acontece nada. Eu faço, e as pessoas não me agradecem, falam mal de mim, não sei o quê, se levantam contra mim e me tratam mal, e o pastor não me reconhece. E aí você vai ficando desanimada. Você vai ficando desanimado. Quem aqui já passou por isso? Ou se você está passando por isso? Quem é que está se identificando com a fase da empolgação? Deixa eu falar um negócio para você. Deus não vai te cobrar pelas 1000 coisas que você está fazendo. Ele vai te cobrar se você está fazendo o que ele te chamou. Então para de querer fazer coisas que Deus não te chamou. Para com isso. Sai desse monte de coisa que você está fazendo na igreja que Deus não chamou você. Ah, irmão Vitor, mas eu estou fazendo por causa que o pastor falou, porque o fulano falou, e daí? Você não tem que fazer porque alguém falou, você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque você está gastando energia, perdendo tempo. Perdendo tempo, porque não é o que Deus te chamou. Você entende isso? Não estou dizendo que você não pode ajudar, não estou dizendo que você não pode contribuir, não é isso. Só estou dizendo, para de ficar perdendo tempo com coisas que Deus não chamou você. Se Deus te chamou para pregar, o que você está fazendo? Aula de música. Tem uma irmã que estuda comigo, né? A Tainara. Até eu usar ela aqui como exemplo. Ela tinha falado para mim que ela tem um chamado da pregação e ela estava fazendo aula de música, de teclado, de violão, não sei do que. Ela é professora ainda. Eu falei assim, irmã, olha, para com isso. Foca só no que Deus te chamou. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar com você. Ou você faz o que você quer, ou você segue o meu chamado. E aí, depois ela mandou mensagem para mim dizendo que tinha saído do curso de piano, no curso de teclado, de violão, não sei do que, e ficou só naquilo que era importante para o chamado dela. Você entende isso? Cuidado com a fase da empolgação. Aí muitas pessoas desistem do chamado dizendo, Deus não cumpriu na minha vida. Não. Você que ficou perdendo tempo com coisas que não eram do seu propósito. Ok? E aí você está cansado. Então presta atenção. Na Bíblia existem obreiros chamados de neófitos. Irmão Vitor, o que é um obreiro neófito? É um obreiro iniciante. É um obreiro que ele está no começo da caminhada. E se esse obreiro ele começa a receber cargos, começa a ter títulos, começa a receber vários dons, ser muito usado, esse obreiro tem uma grande tendência de ficar orgulhoso. Então o que Deus faz? Deus chama você e ele deixa você um tempo, né, vamos dizer assim, escondido, no anonimato, onde ele está te provando, te fazendo ser mais humilde, te dando experiências, amadurecendo você, para que quando chegue o tempo certo,
ele te usa e você não gera escândalos. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema hoje? Tem muita gente com microfone, mas sem capacidade de estar com o microfone na mão porque é imatura. Fala um monte de besteira no microfone, manda indireta para os irmãos. Pessoas que falam palavrão no microfone, pregando, imagina em casa. Então é uma bênção. Deus não está te usando agora. Sabe por quê? Porque se você tivesse com o microfone na mão, com essa imaturidade espiritual que você está, você ia ferir pessoas, você ia desviar pessoas, você ia arrumar confusão. Então Deus, ele não ainda trouxe o tempo de avivamento sobre a tua vida, porque você ainda não está pronta, porque você ainda não está maduro, porque você ainda não cresceu espiritualmente. Deus está te livrando, Ele está te preparando para que você não venha passar por escândalos. Você consegue entender isso? Que tem muita gente que está com o microfone na mão que não deveria, que deveria estar na escola dominical, que deveria estar aprendendo com líderes, com mestres, com homens de Deus. Então é muito perigoso, gente. Entenda que a fase da empolgação é uma fase que ela passa, porque é muito fácil você querer ser usado por Deus na empolgação, fazer a obra na empolgação. Quero ver fazer a obra de Deus quando você não tem motivos mais para fazer. Aí eu quero ver. Quando pessoas estão contra você, quando estão falando mal de você, quando você não tem mais força nem ânimo, muitas vezes nem saúde emocional e física para pregar, para fazer a obra. E aí você continuar, fala assim, não, eu vou continuar mesmo não querendo, mesmo sem forças, mesmo não entendendo nada, mesmo faltando coisa dentro de casa, eu vou continuar. Então essa fase tem que passar também, a fase da empolgação. Né? Tem que passar a fase da empolgação, por quê? Porque, né, é muito fácil servir a Deus com sentimento. Quero ver servir a Deus com fé. Aí é diferente. Então, se passou a fase da empolgação na sua vida, não desista. Deus te restaura de novo, Deus te levanta de novo. Deus, ele renova a sua vida. Não desista do seu chamado. Não é porque passou a fase da empolgação que Deus cancelou a promessa. Deus tem coisa nova para você. Deus tem um novo tempo para você. Você só precisa ser reciclada. Você só precisa fortalecer a tua vida. Você só precisa esperar passar esse vento e você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Quem aqui está sendo abençoado? Está sendo abençoado com esse estudo de hoje? Ainda tem a quarta. A gente já fez 3. Ó. Primeira fase, revelação do chamado. Segunda fase, incapacidade. Terceira fase, empolgação. E agora vem a quarta fase. Essa quarta fase... Aperta o cinto aí, hein? Aperta o cinto, que é muito importante. Só lembrando, gente, quem quer fazer parte da última turma do Manual do Pregador com acesso vitalício, comente eu quero, se você quer aprender a montar esboços em um dia, se você quer perder o medo de pregar, se na tua cabeça a pregação ficar linda, na hora de falar você se atrapalha, é só você comentar eu quero, para você fazer parte da última turma do Manual do Pregador com acesso vitalício, tá bom? Amém? Para quem está assistindo no YouTube depois, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, quarta fase agora, tá bem? A quarta fase, gente, do chamado de Deus sobre a sua vida é a fase da realidade. O que é isso, irmão Vitor? O que é a fase da realidade? Essa fase é a fase aonde você vai ver exatamente aquilo que você planta na sua vida espiritual. Porque é assim, gente, no começo do chamado, você vai pregar, Deus derrama poder. Você vai no culto de visita, Deus cura. Você está andando na rua, Deus fala com você, Deus usa alguém para falar com você, ou te usa para falar com alguém. É pura unção e fogo. E não sei se você já reparou, muitas vezes a gente recebe essa unção sem ter plantado. Gente, eu fui batizado no Espírito Santo sem nunca orar para pedir a Deus para ser batizado no Espírito Santo. Olha isso. E Deus começou a me usar em muitos lugares e eu nunca pedi para Deus aquela unção. Só que chega um momento que Deus fala assim, se você quer unção, agora você vai buscar. Eu sempre te dei, eu sempre te usei, eu sempre derramei sobre a sua vida. Mas agora você não é mais criança, você não é novinho convertido, você não é mais bebezinho. Se você quer algo do céu, você busca, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Essa é a fase da realidade. Onde Deus, ele quer que a gente tenha compromisso com ele, amadurecimento e crescimento espiritual.
E aí que muitas pessoas desistem. Porque ser usado por Deus é você investir tempo em Deus. Amém? Então, como que está a sua realidade hoje? Como que está a sua realidade? Como que está a sua leitura bíblica? Como está a sua oração? Como está o seu jejum? Como que está a sua fé? Como que está o seu coração hoje? Em uma palavra, como que está o seu coração hoje? Escreve aqui para mim. Triste, sentindo sozinho, solidão, cansada, com medo, chateada, feliz, alegre, esperançosa. Em uma palavra, como que está o seu coração hoje? Escreve aí nos comentários. Amém? Escreve aí, por favor. Então, a fase da realidade é a fase onde Deus nos amadurece. Onde Deus, ele quer revelar pra gente quem nós somos. Porque a gente não é aquilo que a gente prega. Não. A gente é aquilo que a gente vive. Porque aquilo que você faz fala mais alto que as suas pregações. Então não importa se você não é uma pregadora excelente ou pregador excelente. Mas se você tiver um bom testemunho fora do púlpito, isso já é o suficiente. Amém? Então ter bom testemunho, caráter vale mais do que talento. Olha o pessoal comentando, ó. Frustrada, esperançosa, triste, incertezas, esperando em Deus, sozinha. Olha aí, gente. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus chama, Deus capacita, Deus sustenta. Deus não te chamou e falou assim, ó, agora daqui para frente você vai sozinha, hein? Vai sozinha aí, porque eu não vou te ajudar. Não. O Deus que te chamou, ele te capacita. E o Deus que capacitou vai te dar todo o sustento necessário para você cuidar da sua família e para você viver o seu chamado. Gente, tem 15 anos que eu prego a palavra e nunca eu falei para um pastor assim, ó, só vou se você, pastor, me der uma oferta. Eu não peço ofertas para ir pregar, não importa qual igreja, se tem 1 membro, se tem 1000 membros, não importa. Se o pastor quiser abençoar com a gasolina, amém. Se não quiser, se eu tiver condições de ir, eu vou. Se não tiver também, ó, pastor, não dá para mim porque não tenho nem a gasolina para ir. A gente vive pela fé no Senhor. Mas de uma coisa eu aprendi nesses 15 anos. Deus me chamou. Deus tem me capacitado. Ele tem mandado sustento na minha casa, na minha família. Eu me lembro uma vez, gente, que tinha acabado de casar em 2017. E eu fui fazer uma oração e o Espírito Santo falou comigo assim, avisa a tua esposa que vocês vão passar uma luta financeira. Só eu trabalhava, na época eu ganhava em torno de R$ 1.500. E aí eu falei para ela, gente, começou a atrasar minhas contas. Né? Mal dá para fazer uma compra, porque eu tinha um vale, um ticket, né, de R$ 350, eu tinha que fazer a minha compra de casa do mês e ainda dividir com minha mãe, porque ela não tinha renda. Então eu comprava uns R$ 200 e deixava uns 150 para ela comprar umas coisas para ela. E aí, gente, tava difícil. Até que um dia um pastor ligou para mim, e aí o pastor falou assim, irmão Vitor, passa aqui em casa que eu preciso falar com você. Aí cheguei lá, o pastor falou assim, olha, eu fiz um propósito com Deus. E eu falei para Deus que eu ia dar esse envelope, para quem fizesse a obra dele com amor. E a pessoa que veio no meu coração é você. Então pega esse envelope e abre quando você chegar na tua casa. Eu fiz isso. Peguei aquele envelope, fui embora com uma pressa, estava curioso. Cheguei em casa, diante da minha esposa, abri o envelope. Quando eu abri o envelope, tinha R$ 1.000. E era o dinheiro que a gente precisava para poder pagar as contas naquele mês. Então o Senhor, Ele abençoa, Ele manda na nossa porta. O Senhor cuida da